Olá, bora fazer uma viagem no tempo? A gente vai explorar uma das estruturas mais lendárias que a humanidade já construiu, o Templo de Ártemis, lá em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha, para a gente ter uma noção do impacto que esse templo tinha, nada melhor do que ouvir as palavras de quem viu com os próprios olhos, né? Esse é Antípatro de Sidon, o poeta que basicamente criou a lista original das 7 maravilhas. A descrição dele já diz tudo, as outras maravilhas simplesmente perdiam o brilho perto do templo. E agora vem o choque. De toda aquela glória, de toda aquela imponência, hoje só sobrou isso aí, uma única coluna que foi reerguida por arqueólogos. A pergunta é, como é que uma maravilha dessas, que subia as nuvens, praticamente sumiu do mapa? É essa história que a gente vai desvendar agora. Então, para entender essa história, a gente precisa voltar, mas voltar bem antes da famosa estrutura de mármore. O local em si já era sagrado muito tempo antes, lá na Idade do Bronze, ou seja, já tinha um significado antigo e muito profundo. A resiliência desse lugar é uma coisa impressionante. Pensa só, era uma área que vivia inundando. Mas mesmo assim, já na Idade do Bronze, existia um santuário ali. Construíram um primeiro templo, mas, como era de se esperar, veio uma enchente e levou tudo. Mas eles desistiram? Não. Por volta de 550 a.C., começou um projeto de reconstrução super ambicioso. E olha, essa reconstrução não foi para brincadeira não. Financiada por ninguém menos que o rei Creso da Lídia, um dos homens mais ricos da antiguidade, ela deu origem a uma verdadeira obra-prima. O que se acredita ter sido o primeiro grande templo do mundo grego construído inteiramente em mármore. E a escala? Bom, a escala era simplesmente absurda. Pensa nesse número, 127. Era a quantidade de colunas de mármore, cada uma com 20 metros de altura. Era como andar por uma floresta de pedra. Naquela época era o maior templo do mundo. Mas como em muitas grandes histórias, essa magnificência toda não ia durar para sempre. E a sua destruição não foi por causa da natureza, não. Foi um ato deliberado, um ato de infâmia que ecoaria por toda a história. Fica aquela pergunta, né? O que ou quem teria a coragem de destruir uma obra de arte como essa, uma estrutura que parecia tocar os céus? A resposta é chocante, justamente pela sua simplicidade e vaidade. Em 356 a.C., um sujeito chamado Heróstrato simplesmente botou fogo nas vigas de madeira do telhado. O motivo? Ele queria ficar famoso, não importava como. E diz a lenda que isso aconteceu na mesmíssima noite em que nasceu Alexandre o Grande. A ação dele foi tão infame que acabou criando um termo próprio, fama herostática. É exatamente isso, cometer um crime só para ter o nome lembrado. Na época, os efésios até proibiram que o nome de Heróstrato fosse mencionado, para tentar apagar ele da história. Mas, ironicamente, o desejo dele de ser notório acabou se realizando. Mas essa história não termina em cinzas. Os efésios, com uma determinação incrível, decidiram reconstruir. Eles chegaram a recusar uma oferta de Alexandre o Grande para financiar a obra. Fizeram questão de reerguer o templo com os próprios recursos. E eles não só cumpriram a promessa, como foram muito além. O terceiro templo, que começou a ser construído por volta de 323 a.C., era ainda mais colossal. Era mais comprido, mais largo, mais imponente. Foi essa versão, maior e melhor, que cravou de vez o lugar do templo como uma das 7 maravilhas do mundo. Toda essa devoção, toda essa grandiosidade, levanta uma questão fundamental. Afinal, quem era a deusa no centro de tudo isso? Seria a mesma Ártemis que a gente conhece da mitologia grega? E a resposta é surpreendente. Não exatamente. A Senhora de Éfeso era uma figura muito mais antiga, uma deusa mãe da fertilidade com raízes de muito antes dos gregos. O seu ídolo famoso, com o que parecem ser vários seios, era um símbolo poderoso de abundância. O culto também era bem único, servido por sacerdotes eunucos, e a imagem principal era uma estátua sagrada de madeira, chamada Choanon, toda coberta de joias. Mas nem essa versão, a mais grandiosa de todas, que ficou de pé por 600 anos, nem ela estava destinada a durar para sempre. A sua queda final foi um processo lento, gradual. Uma história de como até as maiores criações do ser humano podem simplesmente desaparecer. O fim começou com o saque violento dos godos. Depois, com a ascensão do cristianismo, os cultos antigos foram proibidos e o templo foi fechado.
Aí, nos séculos seguintes, o seu mármore precioso foi, basicamente, canibalizado, usado em outras construções. E aqui vem uma das maiores ironias da história. Partes de um dos maiores templos pagãos do mundo foram usadas para construir uma das maiores igrejas cristãs, a Hagia Sophia. Com o tempo, o lugar foi soterrado pelo rio e completamente esquecido. E redescobrir esse lugar foi uma saga. Imagina procurar por algo que o mundo esqueceu, enterrado debaixo de metros e metros de lodo. Mas o arqueólogo John Turtlewood não desistiu. Ele passou 6 longos anos vasculhando a região, enfrentando todo tipo de dificuldade, até que em 1869 ele finalmente encontrou as fundações da Maravilha Perdida. Uma dedicação impressionante. A história do Templo de Ártemis, de sua glória ao seu desaparecimento quase completo, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para refletir. Quais maravilhas da nossa própria era, que hoje parecem tão permanentes, um dia também vão desaparecer na lenda?